Os seus, até hoje, insistem muito na tecla de que o áudio deste suposto grampo jamais foi encontrado. Eu gostaria que o senhor dissesse o que pensa a respeito. 2. Quando esse episódio veio a público, o senhor fez uma fala bastante dura, dizendo que, à luz daquilo que tinha acontecido, o presidente da República era, aspas, chamado às falas para se posicionar àquele respeito. Muitas pessoas consideraram que nessa intervenção o senhor foi algo desrespeitoso ou, de alguma maneira, teria cruzado a fronteira em relação à instituição do cargo da presidência da República. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre essas duas coisas. Sobre o fato de o áudio do grampo não ter surgido e sobre aquela sua intervenção em relação ao presidente. Deixa eu contextualizar isso também. Eu decidi o primeiro habeas corpus, creio que num dia determinado, em julho, 8, 9 de julho, no recesso. No dia seguinte, almocei com o presidente Quinalha, na sua residência, a residência na Câmara. Saindo de lá, mal chegava em casa, o assessor de imprensa me ligou e me informou que Daniel Dantas havia sido preso novamente. Eu liguei para falar com a presidente do Tribunal de São Paulo, Marli Ferreira. Ela não estava. Falei então com a vice-presidente, que não estava informada do episódio. Ela disse, mas eu vou falar com o juiz, Fausto de Santos, e volto a lhe telefonar. E telefonou, apavorada, dizendo, ministro, faça um monitoramento do seu gabinete, porque está havendo grampos aí, está havendo informações. O juiz disse que recebe informes de monitoramento do seu gabinete, que está havendo um monitoramento de todos os seus passos. Essa era a informação que eu tinha. E depois acho que a própria Folha publicou. Em seguida vem aquela notícia. Eu repassei essas notícias para o ministro Tasso Genro. Eu repassei essas notícias para todas as autoridades, de que havia algo de anormal nessa prática. E, claro, nós passamos a tomar todas as cautelas. Fizemos um monitoramento no Supremo Tribunal Federal, que indiciou algum tipo de escuta eletrônica nas proximidades. Pode ter sido falso, mas pode ter sido um alarme falso, mas havia esses dados. Aí sobrevém essa informação. Eu recebo na minha casa um repórter da Veja que me mostra essa conversa, que eu havia mantido com o senador. Logo depois de ter voltado a Brasília, exatamente naqueles termos. Essa conversa existiu. Ele disse, esse papel eu recebi de um agente da ABIN. Essa conversa ela se deu depois da questão do habeas corpus? Sim, já depois. Eu tinha estado aqui em São Paulo, num evento, estive inclusive junto aos advogados, estive no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, naquelas entrevistas, aqueles debates do Estadão. E logo em seguida eu volto a Brasília, acho que no dia seguinte, e recebo esse telefonema, eles solidarizando, brincando sobre as iniciativas do impeachment, aí dos procuradores e coisas assim. E depois ele também me ligou e dizendo, olha, a Veja me apresentou. Realmente a conversa existiu. Agora, veja, eu sou vítima. Agora, cabe a mim apresentar o áudio. Mas veja que coisa engraçada e maldosa. Porque até agora ele não apresentou o áudio. Quer dizer, eu sou vítima disto. Bom, então, não me cabe apresentar o áudio. O que havia era todo um contexto realmente de descontrole. Liguei para o presidente. Eu estava indo para o aeroporto. Eu estava em São Paulo, indo para o aeroporto. Eu tinha um compromisso internacional na Coreia. Liguei para o presidente, falei com ele, presidente, isso é muito sério. Está faltando controle. Eu já tinha tido várias conversas com o presidente sobre isso. O próprio presidente se queixava da falta de controle da Polícia Federal. Ele mesmo se queixou. O episódio, por exemplo, do Checkmate, ele cansou de dizer a mim que aquilo era um absurdo. Que violentaram a família dele, que expuseram a família dele, que não tinha ninguém que controlava a Polícia Federal. E eu tinha tido conversas várias com ele. Falei isto. Presidente, está faltando controle. Ele disse assim, eu vou sugerir ao Dr. Paulo Lacerda que processe a Veja. Eu disse, presidente, não resolve. Não resolve.
não resolve, nós temos outras responsabilidades. Nós temos que esclarecer. Se o doutor Paulo Lacerda não controla mais a Polícia Federal, ele falha por omissão. Não controla mais a BIM, ele falha por omissão. Mas está havendo falha nisso. Veja, é todo um contexto. Não fui desrespeitoso, não. Eu estava preocupado com os destinos do país. Mas me diz, quem garante que foi a BIM que fez aquele grampo no senhor? Dá licença só um minutinho. O senhor acha que foi a BIM? O senhor pode dizer que não tem que apresentar a prova. Tudo bem, não cabe ao senhor apresentar a prova. Mas o senhor, obviamente, depois desse tempo todo, o senhor tem algumas conclusões de por que esse áudio não apareceu, de quem é a responsabilidade e se o descontrole continua. Porque se houve um descontrole para gravar, está havendo um descontrole também na hora de fornecer essa prova. Porque se houve uma gravação, ela existe, está em algum lugar e alguém no executivo tem que ter essa responsabilidade. O senhor concorda com isso? E eu emendo perguntando por que o senhor tem tanta convicção de que foi a BIM, de que era o Paulo Lacerda que tinha que responder por esse grampo. Eu não tenho muita certeza de que foi a BIM, mas que estava nesses setores policiais ou parapoliciais, tudo indicava. Porque, em geral, havia essas práticas. Mas eu vou também contextualizar. Eu tinha sido o relator daquele processo da chamada Operação Navalha. Certa feita, isso também já foi contado, já foi amplamente contado. Certa feita, eu viajei de Brasília para o Rio e do Rio para São Paulo. Eu estava no restaurante Expand, no Rio de Janeiro, recebi um telefonema do Dr. Antônio Fernando, que estava no Amapá. O Dr. Antônio Fernando me dizia o quê? Me dizia que estava preocupado porque eu decidiria imediatamente aqueles casos da Operação Navalha. Eu disse sim, eu vou decidir no final de semana. Ele disse, não dá para esperar até segunda-feira porque as pessoas serão ouvidas. Eu disse, não dá, porque não existe prisão para que as pessoas sejam ouvidas. Esse foi o nosso diálogo. Eu viajei de São Paulo, do Rio para São Paulo. Quando aqui cheguei, recebi um telefonema da repórter de vocês, muito eficiente, que estava no Supremo Tribunal Federal e que hoje é assessora lá do Tribunal Superior Eleitoral. Ela me disse, ministro, o senhor falou com o doutor Antônio Fernando? Eu disse, não. A Polícia Federal está informando que sim e que o senhor disse que vai soltar todo mundo. Portanto, eu não estava laborando simplesmente em um grave equívoco ao supor que havia conversas. Isso nós estávamos na administração do doutor Paulo Lacerda na Polícia Federal.